No capitalismo, pagamos o preço real da mercadoria ou apenas uma fantasia? Vamos falar um pouco sobre o conceito de fetichismo da mercadoria de Karl Marx. Karl Marx, pensador alemão, grande pensador sobre o capitalismo, ele traz um dos conceitos mais importantes na questão econômica, que é sobre o fetichismo que existe sobre a mercadoria. Marx ele aborda isso no seu livro O Capital, né, a sua primeira publicação, e ele traz uma ideia pertinente ao questionamento sobre o funcionamento dessa mão invisível, né, da oferta e demanda controlar os preços existentes dentro do mercado capitalista. O conceito é simples, é entender se o que a gente paga por um serviço ou por um objeto, por um produto nesse capitalismo, a gente está pagando o real preço dessa produção ou a gente está pagando além daquilo que a gente deveria pagar porque existe uma fantasia por trás disso. Por isso que ele usa o nome fetiche. O fetiche seria essa condição de fantasiar sobre algo e, no caso, seria a fantasia sobre como se dá a produção daquele determinado produto, daquele determinado objeto ou em si do serviço que está sendo oferecido. A questão é simples. Para Marx, o produto dentro do capitalismo, o valor que nós pagamos por ele é algo irreal, pois é vendido como se fosse feito com forças sobrenaturais, com algo extremamente divino. Por isso que a gente paga 5, 6, 10 ou às vezes centenas de vezes mais do que o valor da produção de um determinado produto. Não precisa elencar determinados produtos, mas como é que isso acontece no capitalismo que é importante ressaltar em Marx. Porque para Marx, a forma como é a produção capitalista, que é uma produção que vai alienar o trabalhador, que é uma produção subdividida, onde eu vou ter uma divisão extrema e faz com que o trabalho do trabalhador seja extremamente reduzido, e faz pequenas coisas repetidas várias vezes. Eu acho que a grande representação disso seria aquela cena do filme de Charlie Chaplin, O Tempo Moderno, onde ele está lá apertando as porcas, apertando a porca. Então ele faz apenas aquilo de forma repetitiva. Isso é uma característica da produção capitalista. E quando essa produção ela se dá dessa forma, o trabalhador ele acaba se sentindo uma parte insignificante nessa produção. Porque se ele só faz apertar uma porca, e quando ele vê o produto final, ele não se sente parte daquela produção. Então, o ponto fundamental para existir o fetiche sobre essa mercadoria, sobre o valor de mercadoria, é a retirada do trabalho do homem naquele produto. Não que eu retiro, mas é que ele não se sente parte daquela produção. Vamos pensar numa montadora de carro, vamos pensar no estilo fordista. Então tu tá lá e tu faz apenas só coloca a porta do carro, ou faz só apenas um acessório daquele carro. E tu só faz aquilo o dia todo dia, sempre. E quando tu olha o resultado, quando tu olha o carro finalizado, você percebe, você olha para ele e diz, eu não fiz nada disso. Eu não sou uma parte tão importante, porque quando eu olho para o produto finalizado é muito maior do que a pequena parte que eu produzi. Então, o próprio trabalhador se sente insignificante na forma de produção e por isso Marx vai dizer que, na maioria das vezes, ele vai aceitar ganhar o que ele ganha. Porém, nenhum trabalhador ele é uma parte insignificante no modo de produção. Na verdade, ele é a parte essencial desse modo de produção. Mas quando o capitalismo, nessa produção alienadora, dividida, retira esse trabalhador do produto que ele faz, então ele faz com que o produto ele tenha N possibilidades. Porque, imagina, se o próprio trabalhador ele não se enxerga naquilo que ele produz,
não vai ser o consumidor que vai enxergar ele. Então, se o consumidor não enxerga o trabalho do homem na produção daquele produto que ele está consumindo, que ele está adquirindo, então eu abro uma possibilidade para que aquele produto ele tenha sido feito por qualquer coisa. E aí que entra a ideia do fetichismo, a fantasia daquela mercadoria. Eu vou fantasiar aquela produção, eu vou gerar para aquele produto uma produção divina, sobrenatural. Isso vai se encaixar muito bem numa perspectiva de um capitalismo mais industrial, mais publicitário do século XX. Porque aí, se a gente pensar na relação com o Fordismo, o estilo de vida americano, a ideia da publicidade, e é isso que as grandes indústrias, as grandes marcas fazem. Ele vende uma ideia, ele vende uma fantasia. Então ele fantasia sobre qualquer coisa. Então, em vez de ser um homem que produziu aquilo, foi os anjos, por exemplo. Foi os deuses. Então, a gente poderia usar vários slogans que a gente tem aqui, dentro das grandes indústrias. Por exemplo, se a gente pensar nas indústrias automotivas, eles não vendem mais carro, eles vendem uma tecnologia, eles vendem conforto, vendem um sonho. Por exemplo, se a gente pensar na Ferrari, a Ferrari ela não vende um carro, ela vende um sonho de consumo. Então, essa fantasia em cima do produto é que define o valor desse produto, e não a oferta e demanda. Porque se fosse pela oferta e demanda, a gente teria um processo básico. Eu tenho o valor do produto real, que é em cima da produção, e o lucro básico que tem que ter na venda daquele produto. Eu faço a relação de quanto eu tenho aquilo no mercado e quanto eu tenho uma procura, e aí eu vou fazendo a equivalência do valor. Porém, não é assim que acontece. Vamos ter exemplo por exemplo, da tecnologia hoje, os celulares. Quanto mais celular a gente tem rodando, porque esses celulares são ano em ano, a galera vai trocando, o consumo é muito alto, eu tenho muito celular no mercado, contudo o valor ele continua sempre crescendo, porque eu tenho uma fantasia em cima desse produto. É assim no celular, é assim nos carros, é assim em uma grande parte da produção industrial, porque eu vou ter esse fetiche dentro da mercadoria. Então o consumidor, nesse processo do capitalismo, na visão do Marx, ele não está pagando pelo produto, ele está pagando pela uma fantasia, porque o produto vale muito, muito menos. É diferente quando a gente vai para uma feira, para uma feira de cidade, que vai ser manufatura, e lá você tenta sempre baixar o preço, porque você entende a relação do trabalho. Então, na perspectiva do Marx, o fetichismo seria isso. Essa ideia de fantasiar essa produção. E essa é a grande crítica do Marx na ideia de um controle do capitalismo ser por ele mesmo, na ideia liberal do Adam Smith. Porque é impossível. A oferta e demanda ela não funciona. Porque se ela funcionasse, eu não teria valores exorbitantes em produtos onde a produção não chega nem perto desse valor. Esses outros pensamentos você encontra aqui, no canal Pense Muito.